Tudo bem, pessoal? E aí? Hoje vamos falar um pouco sobre a simbologia ou os pictogramas. O que é isso? No dia a dia a gente sempre vê imagens, tanto em placas, como a faixa de pedestre aqui, vaga de deficiente, fogo, produto corrosivo, tóxico ao meio ambiente. E essas placas, essas imagens, esses desenhos, eles são os pictogramas. Para que servem esses pictogramas? Para quando você vê essa imagem, você já se atentar diretamente o que é. É igual a placa, né? Toda vez que você vê essa placa aqui, você sabe que tem uma faixa de pedestres, certo? Nas máquinas pesadas, a gente também tem essa simbologia. Essa aqui é a simbologia das máquinas pesadas, certo? Aqui a gente está com desenhos individuais, tá? Alguns a gente vê no dia a dia no carro da gente, no veículo da gente, certo? Mas tem algumas aqui que são específicas das máquinas. Então, para que a gente vai ter esses desenhos, esses símbolos, né? Como eu mencionei, quando você estiver trabalhando com uma máquina do modelo X e for pegar uma máquina do modelo Y, você vai olhar lá e vai ver que o desenho ou o símbolo é idêntico nas duas máquinas. Por quê? Porque se der um problema numa máquina ou na outra, você vai conseguir identificar qual que é o problema. Seja uma pressão de óleo, uma queda de pressão do óleo hidráulico, né? É igual os carros, né? Um carro da marca X tem o desenho lá do óleo. E ele vai ser igual em todos os carros. Nas máquinas pesadas é a mesma coisa. Então, quais são os desenhos que a gente tem aqui? Aqui todo mundo conhece, né? Combustível, certo? O que vai lembrar esse desenho aqui, ó? Não lembra umas ondinhas? Então, o que você vai se lembrar? Da água, né? Ou do líquido de arrefecimento. Essa gotinha preta, o que você lembra que tem de gotinha preta numa máquina? É o óleo, né? O óleo. Engrenagemzinha, o que você vai lembrar de uma engrenagem? Geralmente se remete à transmissão, né? Então, combustível, líquido do arrefecedor, óleo e a transmissão. Aqui embaixo o que a gente tem? Esse aqui não tem como errar, né? Então, a gente vê quase que diariamente, né? Esse aqui é a temperatura. Essa seta afunilando aqui representa o ar, a entrada de ar, certo? Essa setinha aqui, essa setinha aqui, ó, ela está invertida aqui, representa o nível baixo, certo? Pode ser que ela esteja invertida também, com esse triângulo aqui na parte de cima. Aí representa o nível muito alto, certo? Mas a gente sempre vê o do nível muito baixo. Esse pictograma aqui, o que ele lembra? Ele não lembra um pistão de uma máquina? E esse aqui, usualmente, a gente vê no carro também, que é o freio de mão, freio estacionário, né? Então, temperatura, o ar, nível, tá? Vai ser usado mais para frente, vocês vão ver, tanto para óleo, para água, tá? É o hidráulico e freio estacionário. Aqui embaixo, o que a gente tem? A gente não tem duas setinhas na mesma direção. Isso na física, né, representa a pressão. Por quê? Porque é duas forças na mesma direção, tá? Então, essa daqui é o símbolo da pressão. Esse símbolo aqui, meio esquisito aqui, ele é o símbolo do filtro, tá? Filtro, tanto de combustível, de óleo hidráulico. Esse botão aqui, ele representa o desligado. Aqui, ó, não remete uma ampola do tempo? Aqui, ó. Então, o que é isso aqui? O tempo é o
horímetro, certo? Quantidade de horas que a máquina trabalhou. Aqui é o desligado, botão desligado. E esse símbolo aqui é o símbolo do motor, certo? Então aqui, ó, pressão, filtro, desligado, horímetro, ligado e o motor. Aqui embaixo, lembra um floquinho de neve, né? Então, o ar condicionado. Esse símbolo aqui lembra uma resistência, igual uma de chuveiro. Então, vai lembrar o aquecimento, tá? Geralmente, se usa isso aqui em regiões frias, né? Em outros países que são frios, para você fazer o pré-aquecimento da máquina, né? Aqui você tem o fusível, velocidade baixa, que é a tartaruga, né? E a luz de ação. O que é essa luz de ação? É a luz de atenção, tá? É um ponto de exclamação amarelo, tá? Geralmente. Então, essa é a luz de atenção. O que quer dizer isso? Que se acender essa luz precisa parar na hora? Não, mas você tem que prestar atenção, porque tem algum problema. Pode ser um sensor, pode ser um filtro, pode ser alguma coisa que esteja meio entupido ou em mau funcionamento, certo? Aqui embaixo a gente tem o quê? Tem um manual, não é? Então, manutenção requerida, provavelmente deu as horas de fazer uma troca de óleo, alguma coisa assim. Um raiozinho aqui, sistema elétrico, automático, né? Pode ser da transmissão automática. Destravado, provavelmente para painel, né? Travar e destravar painel. E o H2O, que é o símbolo universal da água, né? Quando que vai aparecer isso? Principalmente quando tiver água no óleo diesel, certo? Tá. Aqui, esses pictogramas, eles estão todos de forma isolada, certo? Todos separados. Só que, quando você está lá na máquina, você sempre vai ver um desenho em conjunto. Como que é isso? Aqui, ó, simbologia, sinal de alerta. Quando tiver um problema na máquina, ele sempre vai aparecer 2 ou mais desenhos. Como, por exemplo, esse aqui, ó, são 3 desenhos, vocês lembram, né? 3 desenhos. Aqui temos 2 desenhos. Sempre eles vão estar trabalhando em conjunto. Por exemplo, se aparecer somente o desenho do posto aqui, ó, da bomba de combustível, você sabe que o nível de combustível está baixo, certo? E se aparecer esses 2 desenhos aqui, o que ele dá a entender? Vocês lembram lá o que é esse desenho aqui? Essa simbologia aqui é do filtro. Então, o que vai te remeter? O filtro do combustível, certo? Uma dica para vocês, pessoal, para ser fácil de lembrar. Vocês sempre vão ler o desenho de fora para dentro. Ah, como é que é isso de fora para dentro? O desenho que estiver mais longe é o que você vai fazer a leitura primeiro. Por exemplo, aqui é o filtro de combustível, certo? Aqui é o filtro de combustível. E esse aqui é o que é? Ó, nível, lembra? Nível baixo de combustível. E esse aqui, você vai ler sempre de fora. Então, qual que é o desenho que está fora aqui? Não é esse desenho aqui, ó. O que remete esse desenho? O filtro. Então, filtro de ar, esse desenho aqui, vocês lembram que é o ar? Filtro de ar do motor. E esse último aqui, a bateria, somente a bateria, certo? Indicador de bateria. Pode ser tanto a bateria que pifou, como o alternador que não esteja carregando. Por quê? Porque pode ter dado um problema no alternador ou ter estourado a correia, né, que toca o alternador. Mais algumas simbologias aqui. Qual que é o desenho que está fora? Temperatura do óleo do hidráulico, certo? E esse aqui, temperatura do líquido de arrefecimento do motor, certo? Que aqui é o motor, né? Temperatura do líquido arrefecedor. Aqui embaixo, temperatura do óleo da transmissão. Temperatura do óleo da transmissão. Mais alguns aqui. Lembra a setinha?
as duas, uma em direção da outra, uma apontando para cá e outra para cá, lembra o que? A pressão, né? Vai fazer força, pressão do óleo do motor. E aqui, pressão do óleo do freio. A pressão do óleo do freio de serviço. E aqui, pressão do óleo da transmissão. Pressão do óleo da transmissão. E aqui, qual que é o desenho que está fora? O nível, né, do óleo do sistema hidráulico. Filtro do óleo da transmissão. Nível do líquido, né, da água do arrefecimento do motor. Filtro de óleo do motor, certo? Quando você estiver numa máquina mais antiga, pessoal, a simbologia sempre vai ser essa. Ó, vocês podem ver o desenho da bateria, da pressão do óleo do motor, a entrada de ar, né? Naquele desenho ele era na lateral, mas aqui é de cima, certo? Temperatura do óleo do sistema hidráulico. Sempre que vocês estiverem olhando, sempre a simbologia vai ser muito similar, tá? Então vocês já vão meio que pelo rumo, vamos dizer assim. Quando é uma máquina mais antiga, ela vai ter um painel assim, certo? Com os desenhos, e o que vai acontecer? Ah, deu um problema na bateria, vai acender uma luzinha vermelha. Ah, deu um problema na pressão do óleo, vai acender uma luzinha vermelha aqui, certo? Tá, isso nas máquinas mais antigas. E nas máquinas mais modernas, como é que é? Nas máquinas mais modernas, e isso falando de colhedora, né, pessoal? A gente consegue receber uma mensagem direto no monitor. Lembra do sinal de alerta aqui, ó? Sinal de alerta, de atenção, certo? Problema no monitor da retrilha, né? O que quer dizer esse sinal de atenção? Ah, ele está funcionando, mas ele não está funcionando direito. Preciso parar de trabalhar naquele exato momento? Olha, se você puder parar e ver o que é o problema, ótimo. Se você não conseguir fazer naquele momento, você continua trabalhando mais um pouquinho ou toca até um local que é seguro para você parar a máquina, né? Ó, qual que é o diagnóstico aqui? Ó? Problema no monitor da retrilha, limpar os sensores e consulte diagnósticos e reparos. Isso vai estar no manual, né? Ó, outro problema aqui, ó. Mais um sinal de atenção. Problema no filtro da caixa de engrenagens principal. Sinal de atenção. O que quer dizer isso? Quer dizer que pode ser um sensor, pode ser que esteja obstruindo o filtro, mas não esteja obstruindo, certo? Vamos dizer assim, deu uma queda pequena na pressão do óleo. Ele vai ocorrer assim um sinal de alerta, certo? Tá, e quando der um problema muito sério, acabou o óleo, ou parou de mandar óleo, o sensor vai identificar que o óleo não está indo, certo? Aí o que vai acontecer? Vai aparecer uma mensagem dessa de stop, assim, pressão da carga hidráulica, né? Ó, lembra aqui, ó, pressão do óleo da transmissão, certo? Quando acontecer isso aqui, ó, gente, vocês param a máquina imediatamente. Por quê? Porque não está indo óleo, ou está com um problema, estourou uma mangueira de água. Isso vai depender muito do desenho, do pictograma que vai aparecer aqui da mensagem aqui. Mas geralmente é isso, pessoal. Quando aparecer o sinal de alerta, você vai e para e tenta resolver o problema, mas não é uma coisa tão séria. Agora, quando aparecer uma mensagem de stop aqui, vocês parem a máquina imediatamente e vão ver o que é o problema, certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigado aí pela atenção. Se vocês gostaram do vídeo aí, vocês se inscrevam no canal e até a próxima.